on the left side. Se você é uma pessoa ambiciosa, você já deve ter percebido que isso pode ser tanto o seu maior poder quanto a sua maior armadilha. E eu digo isso porque eu vivo isso na pele, eu passo isso diariamente, no sentido de tentar equilibrar o quanto você quer pro futuro e você quer alcançar com o quanto você consegue aproveitar que você já tem. Se eu te disser que o problema não é você querer muito, mas sim o que você faz com essa ambição. Essa é a grande reflexão que eu tenho tido e tenho tentado colocar nessa minha fase empreendedora, nesse meu momento onde as coisas, nem sempre o seu esforço ele vai ser atrelado à recompensa que você imagina ter. E aí isso exige uma grande maturidade. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Existe um lado muito perigoso da sua ambição, que é basicamente quando a ambição ela passa a virar frustração quando você não tem paciência. Paciência. Eu sempre posto no meu Instagram e deixa eu achar aqui. Eu sempre posto no meu Instagram esse meu diário que eu faço automonitoramento e sempre reescrevo os meus valores. E o valor da paciência está em primeiro lugar. Porque sendo uma pessoa relativamente ambiciosa, eu sei que uma das primeiras coisas que eu começo a perder é a minha presença no agora, enquanto eu fico imaginando a próxima conquista, o próximo cliente. E aí, esse é um dos lados bem negativos, porque começa a virar frustração. O seu desejo de avançar rápido, ele pode aumentar muito a ansiedade. E a gente vive em tempos de redes sociais. Você já deve ter percebido, muito provavelmente você que consome muito YouTube já deve ter percebido o quanto as outras redes, elas são um pouco nocivas nesse sentido de comparação. E eu tava refletindo como eu desejo chegar lá, mas o que acontece é que e se esse chegar lá nunca acontecer, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a mitologia de Sísifo, que ele basicamente foi condenado por Deus a ficar carregando uma pedra morro acima pro resto da vida, porque quando ele chega lá em cima, a pedra rola e ele tem que voltar de novo. E eu sempre comecei a ficar pensando nas últimas semanas, e se a gente viver o mito de Sísifo na vida? No sentido de você sempre estar buscando a próxima montanha para levar a sua pedra. De que não é o carro, não é a grana, não é a empresa que vai fazer você não ter mais montanhas para subir. Ou seja, quase como se a felicidade fosse neurobiologicamente impossível, né? Quando você vai estudar neurociência, a gente se acostuma muito rápido com as coisas. E confesso que isso dá um pouco de ansiedade, tá? Não é esse o caminho que eu quero ir por esse vídeo. Eu quero trazer o quanto você fica colocando grande expectativa em terminar de rolar essa pedra para você chegar na outra pedra e na outra pedra, e você tá perdendo de ver, por exemplo, o jardim nascendo enquanto você tá subindo essa montanha. É isso que eu me peguei nessa última semana. É isso que eu tenho me feito essa questão. Enquanto eu quero que a minha empresa realmente cresça e eu tenha mais de 10 clientes ativos como mentorados, eu quero que a comunidade passe de 40 para 400 membros, eu estou perdendo de dar atenção para os meus 40 membros. Né? Dentre várias outras coisas, que eu poderia falar, sei lá, ajudar a cuidar dos meus irmãos, várias questões assim que a gente sempre está esperando o depois. E a verdade é que essa última semana teve uma conversa que mudou a minha vida nesse momento. Eu gosto de pensar qual foi a conversa que mudou a sua vida nessa semana. E essa foi a conversa que mudou minha vida na última semana. Que foi a conversa com uma amiga minha, ela é economista. E como uma boa economista, ela tem uma grande visão de médio e longo prazo, o que é muito difícil para nós que somos jovens, né? Até os 25 anos, o nosso córtex pré-frontal não está totalmente formado. Nós temos uma certa dificuldade de olhar as coisas no longo prazo. E com 60 anos, qual que é essa decisão? Essa decisão que você está tomando, onde tu vai alcançar? Mas enfim, ela me disse que na economia tudo tem um ciclo, onde as coisas, existe um momento que você precisa investir, você precisa esperar e você precisa colher, ou seja, você precisa tirar o seu investimento, né? Seja numa bolsa,
seja na metáfora da plantação também. Existe um momento que você planta, existe um momento que você rega, e existe um momento que você colhe. E nem sempre é o momento que você não consegue planejar quando é que você vai colher. Por mais de você imaginar, cara, normalmente esse tipo de planta demora 6 meses. Talvez não seja. Talvez você tenha regado demais e ele demore um pouco mais. Talvez ele saia antes e você ainda não vai estar pronto. O que eu quero dizer é que eu percebi o quanto eu estava tentando controlar o tempo das coisas. O tempo das coisas. E toda vez que eu não consigo alguma coisa, ou que eu estou no fundo do poço em alguma área, por exemplo, como um profissional autônomo, né? Eu presto serviço para outros profissionais de saúde. Quando eles, né, que vou ser eu logo menos quando me formar em nutrição, mas quando eles estão com uma variação de renda, por exemplo, em dezembro, quase ninguém contrata um nutricionista. Eu também, porque acaba que você tem que cortar custos, certo? Até aí tudo bem. A grande questão é, quando você está nesses momentos de mais baixa, que talvez até repense, eu estava repensando semana passada até essa conversa com a Lisa, a economista Lisa, se eu deveria parar e investir em outra coisa e ir para o CLT. Pra vocês terem noção, eu nunca tive minha carteira assinada e talvez nem tenha. Eu fiquei pensando, caraca, cara, mas eu me esforço tanto, por que não tá acontecendo? E aí eu parei pra pensar, quando foi que a gente começou a associar que por você se esforçar, significa que você vai ter o resultado? Muitas vezes está se esforçando na área errada. Muitas vezes você está querendo o resultado antes do tempo também, que eu acho que é o meu caso. Porque eu percebi que eu estava acreditando pouco, sabe? Em muitos momentos você pode estar mais descrente, igual eu falei, mas nunca deixar de acreditar. Você tem que ser a pessoa que acredita no seu trabalho. Quando você está criando um trabalho no digital, né, empreendendo, mas também seja você no seu processo de mudança de comportamento alimentar para emagrecer, você precisa acreditar. Quando você depende já do seu nutricionista para te lembrar que você vai conseguir, todas as vezes, isso pode começar a falhar. Então eu percebi que eu estava perdendo a fé de que eu estar regando aquela planta ia nascer uma flor ali. E aí que veio o grande insight. Você precisa estar caminhando para construir o que você deseja, mas sem esquecer de aproveitar a construção que você já fez. Porque querendo ou não, pode ser pouco, mas você hoje vive em algum contexto que lá atrás você já quis. Seja com um paciente, né? Seja com um cliente apenas, seja tendo uma variação de grana, mas você já iniciou alguma coisa. E a natureza, ela não dá saltos, né? Não tem como você simplesmente plantar hoje e querer que nasça flor amanhã. Por mais de você colocar muita água, né? Existe essa coisa de que água demais mata a planta, certo? Sabe? Só que existe um equilíbrio, porque jacaré que demora... como que é? Jacaré, água demais mata a planta, e jacaré que dá mole vira bolsa de madame. Jacaré que dá mole vira bolsa de madame. Não dá pra você esperar muito, mas também não dá pra você regar muito. Entende? Qual que é o equilíbrio? Nesse caso, você tem que achar. Então, qual que é o equilíbrio entre você estar trabalhando muito, fazendo as coisas acontecerem rápido, mas você está deixando de olhar, né, carregando essa pedra lá em cima, mas deixando de olhar as flores nascendo. Por muito tempo eu julguei que eu não tinha tempo de vir aqui gravar esse vídeo, e até eu percebi que, cara, gravar esse vídeo, por mais que pode ser uma pessoa que está assistindo do outro lado, mas para mim me ajuda a organizar meus pensamentos e documentar minha história, minha narrativa fazendo essas coisas acontecerem, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco. Agora eu estou acabando de elaborar um novo produto que é sobre um template de sequências de story para vender no Instagram para profissionais de saúde, né? E é um baita processo. Eu reuni toda a parte criativa, estudar o spin selling, social selling, para formatar e dar o melhor produto, mas eu sei que é o primeiro, então eu não posso também colocar água demais e matar a planta nesse primeiro momento, mas eu também sei que eu preciso me dedicar e fazer algo que seja bom. Então, qual que é o grande ponto? A diferença de quem cresce de verdade e quem se frustra tá na capacidade de você manter uma ambição estratégica com a paciência. Você não pode simplesmente assumir a sua ambição sem assumir uma paciência, meu cara. Porque senão a ambição
Porque, por exemplo, geralmente a ambição é associada à grana ou a realizações. O que significa? Que às vezes você está muito ambicioso para alcançar a realização, ela é o final, e você começa um processo. Só que, se você não tiver paciência para aguentar esse processo, você rolar essa pedra até lá em cima, você vai buscar um outro processo, e um outro processo. Cada coisa que vai te dar isso aqui de resultado, mas se você não tiver paciência, nada vai dar certo, entende? Esse é o grande ponto. E se você sente que está sempre correndo atrás de uma coisa e que você nunca está satisfeito, sabe? Que você nunca está no presente no dia de hoje, você está atrás do próximo, talvez seja um significado, assim como foi para mim com essa conversa, de que você precisa parar um pouco e olhar para tudo que você já conquistou e colocar os pés no chão, no sentido de paciência, de que a natureza não dá saltos, de que talvez você não seja tão especial assim. E eu venho compartilhando essas reflexões e aprendizados na minha jornada empreendedora aqui no YouTube, né? Mas se isso fizer sentido para você, se você quiser me acompanhar no Instagram ou entrar na minha comunidade, né, para criação de conteúdo, eu vou deixar aqui no link da correria, eu vou deixar aqui no link na descrição o link do Criando na Correria, que é a minha plataforma, minha comunidade. Ou se você quiser trocar alguma ideia, pode comentar, me chamar no Instagram. A gente pode construir tudo isso juntos. Mas o ponto é, se você é uma pessoa ambiciosa, você deveria ver esse vídeo com o olhar de a ambição é uma grande ferramenta, mas ela sozinha não vai te levar a lugar nenhum. E você pode ter ambição na sua vida, mas não deixar que a sua vida vire uma ambição. Espero que tenha feito sentido.